o que é isso, a legítima defesa da honra? O sujeito vai viajar, né? Vai ficar 10 dias fora. No 8º dia, ele fala, vou voltar mais cedo, fazer uma surpresa para minha esposa. E ele se esquece daquela máxima universal, que é, quem surpresa faz, surpreso fica. Então ele chega em casa com um buquê de flores, todo apaixonado, abre a porta do quarto, a mulher está lá com outro. Sim. E o que ele faz? Ele, revoltado com a sua honra, honra, para quem não sabe, é a imagem que você tem perante a sociedade, tá? Com medo de ficar mal falado, não, vão me chamar de corno, eu preciso fazer alguma coisa. Ele pega uma faca da cozinha, vai esfaquear a mulher. Aí ele vai para o tribunal do júri. E o tribunal do júri é que decidiu. O tribunal do júri são leigos, não é o juiz de direito. O que acontecia lá? Porque não existe na lei a legítima defesa da honra, mas tem a legítima defesa. O que os advogados faziam? Olhavam lá o pessoal do júri e falavam assim, ele a amava tanto, ele a tratava como uma rainha, mas ela feriu seus sentimentos, ela começou a traí-lo com geral, ele era conhecido como Duque da Cornualha do Cambuci. E começa, né, falar assim, e para defender a sua honra e defender algo que lhe é ameaçado, é garantido pelo direito, ele matou sua mulher. Aí o júri pegava e votava, porque o júri ele não precisa, ele não dá sentença. Ele fala, culpado sim ou não dizer sim ou não. É binário, sim ou não. Bom, o que acontece? Por que isso existia? Só para vocês saberem, tá? Olha, a audiência tá boa para eu continuar explicando ou eu resumo aqui? Não, e os outros aí? Me explica aí. Pô, tá ruim, hoje tá... Tá, eu vou resumir aqui então. Por que existia... Eu tô falando aqui com o alemão aqui, ó. Por que existia? Porque a mulher era uma coisa para o direito. Até 62, vale lembrar, que a mulher, ela tinha um quadro, um estatuto, uma descrição jurídica que vem de Cícero, de antes de Cristo, que ela tinha os sexus infirmitatem e o rerum forensium ignorantium. Ou seja, a mulher ela era considerada menos capaz que o homem, menos pessoa do que o homem. Então, nos júris não tinham mulheres, por exemplo, só tinham homens. E é claro, você vai falar, mas essa mulher é uma piranha. Aí eles absolviam as pessoas. Isso continuou. Quando chegou a Constituição de 88, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, se falou da igualdade entre homem e mulher. Isso devia ter acabado. A lei não muda a realidade, né? Então isso continuou, né? Sendo levado pelos advogados de defesa nos casos de homens que matavam as suas mulheres e alegavam isso e conseguiam a absolvição do júri. Então, o PDT moveu uma ação, aí em 2021 o Toffoli já tinha dado uma liminar, olha, não pode, é inconstitucional, e ontem o STF, né, julgou, a turma julgou inteira que não pode se falar em legítima defesa da honra. E se a promotoria ou o advogado de defesa tratar do tema, o júri vai ser anulado. E se tratar do tema só para o júri ser anulado, aí não vai ser anulado. Sim. Né? Que é a inteligência do negócio. Então, de fato, né, é uma bobagem, até porque a legítima defesa é você responder à mesma altura uma ameaça que lhe é feita. Se alguém me aponta uma arma, eu aponto a arma. Se alguém vai me dar um tiro, eu posso dar um tiro antes. Mas se alguém está me traindo, eu não posso tirar a vida dessa pessoa. É claro, né, professor Capeça? Olha, esse é um tema interessante. Você colocou, aliás, com a cultura e o conhecimento de sempre. Essa tese, ela ganhou foros nacionais, ela foi muito discutida no famoso caso do assassinato da atriz Ângela Diniz, que ocorreu em dezembro de 1976. Aliás, no dia 30 de dezembro, eu lembro que eu estava passando férias na praia do Perequemirim, em Ubatuba, quando veio a notícia.
Então, ela foi assassinada... Só conheço o Pererê. O Perequê-Mirim, na época, só tinha areia, mato, não tinha nada. Você atravessava a pé e andava... E aí você chegava lá com as suas convicções, batia no peito. Né? Vou tentar não me posicionar como um primata. Vou tentar, já que o Felipe nos ofendeu aqui, não me posicionar como um primata. Então, a questão é a seguinte. Esse júri foi realizado em 1980. Ela foi assassinada pelo Raul Fernando Amaral Street, que é o Doca Street. Doca Street matou Ângela Diniz por ciúmes, suspeitando que ela o traíra, em dezembro de 76. Em 1980, o grande Evandro Lins e Silva, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, na tribuna da defesa e na tribuna da acusação, Evaristo de Moraes Filho, como assistente de acusação do Ministério Público. Um dos maiores embates retóricos da história do júri. E ele foi absolvido pela defesa. Ele recebeu 2 anos por excesso culposo na legítima defesa da honra. Foi a primeira vez em que foi defendido como tese legítima defesa da honra. Antes, um promotor de justiça do estado de São Paulo, o promotor Galo, pai de uma conhecida atriz da Globo... Mas vale lembrar, né? Nós estamos falando de 80. A Constituição é de 88. Sim, então, até então era possível. Você lançava porque não tinha nenhum estatuto. Vou chegar lá. E aí essa tese começou a ser consagrada. Uma tese perigosa, que legitimava o homicídio, sobretudo de mulheres. Hoje também as mulheres estão matando os homens, mas naquela época era muito mais comum o homem assassinar a mulher. Vai ter feminicídio na casa do Belo. Então. Você acha que tem feminicídio na casa do Belo? Bom, e aí o Graciano, ele vira uma bolacha... O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou esse júri e foi considerada a tese ilegal. E determinou que o júri fosse novamente realizado. O Doca Street foi condenado a 15 anos de reclusão. Vem agora essa tese do Supremo Tribunal Federal e eu invoco outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o grande Cordeiro Guerra, que foi promotor de justiça e lançou o livro A Arte de Acusar. E Cordeiro Guerra dizia: ninguém pode lavar a própria honra desonrando-se com o mais grave dos crimes, que é o crime de homicídio. Essa tese, então, passou a ser uma tese ilegal e o Dias Toffoli foi muito bem ao primeiro conceder a liminar e agora ser o voto condutor declarando esta tese uma tese ilegal e inconstitucional por violação ao princípio da dignidade humana. Qual é a questão, a dificuldade prática? Vamos colocar sempre a questão prática. O quesito que agora, a quesitação é feita da seguinte forma. Quando chega o terceiro quesito, primeira pergunta, foi praticado o crime? Foi o réu que praticou? Detalhe, não, então a pergunta, detalhe, mas não é detalhe, é importante. A pergunta que é feita é... Não, mas a pergunta que é feita é, o jurado absolve o acusado? Jurado, essa é a pergunta. Só lembra do Pedro de Lara. O quesito é esse, o jurado absolve o acusado? Pode ser por clemência. Você não vai perguntar se teve legítima defesa. Você vai perguntar, você absolve o acusado? Pode ser por clemência, por motivo de política criminal, religião. Por compaixão. Eu tive um caso que o advogado de defesa combinou, entrou a esposa do réu no finalzinho do júri, grávida, segurando uma criança no colo e a outra na mão, ele disse, condene esse homem. E o promotor de justiça leva essa mulher e os filhos para casa para cuidar. No júri vigora o princípio da plenitude de defesa. No júri é possível qualquer tipo de argumentação, inclusive apelo à piedade, à misericórdia. Então, na prática, embora seja inconstitucional a tese inaceitável, como o quesito é, o jurado absolve, poderá ser apresentada de maneira escamoteada essa tese. E aí o promotor tem que pedir para constar em ata que ele está defendendo a legítima defesa da honra. Mas aí... É técnico, mas é importante. É verdade, e o pessoal que nos acompanhou tá vendo isso. Mas aí é que tá. Pode até perdoar porque quis, por motivo de foro íntimo. A questão é, se no decorrer da defesa ele insinuar uma legítima defesa da honra, o júri é nulo. Aí já acabou. Aí já não adianta só não é mais. Nulo se a pessoa for condenada. Desde que o promotor peça a palavra pela ordem e faça constar na ata. Tem que constar. Porque se não constar da ata, vai acontecer. É importante, estamos falando, a legítima defesa da honra, o juiz, sim, mas o juiz pode, mas não vai nada do juiz. O juiz pode se omitir. Aí depende do juiz, né? Exatamente. O juiz fica no júri, o juiz fica no... O promotor e o advogado batendo no boca, o juiz está fazendo outras coisas. Eu soube até que tem gente colocando sósia. Tá tão chato os júris que o povo põe sósia lá.
E nós estamos vivendo um momento que uma mulher é assassinada a cada 7 horas, que o feminicídio estouraram. Então, vem em boa hora. E o que nós estamos falando aqui é para os promotores e juízes ficarem atentos. Porque em que pese o Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional, na prática, como a pergunta é, você absolve ou condena? E não pergunta por quê, o princípio da íntima convicção. O jurado não tem que fundamentar por que ele absolve ou condena. Então, é possível sim que ainda nesse país, essa tese no pleno século XXI continue sendo defendida e se o promotor e o juiz não fiscalizarem, ou se houver acordo entre o Ministério Público e a defesa, muitas vezes uma tese... Se parar para pensar bem, olha, porque o que a gente tem visto em Brasília é muita gente presa preventivamente ou que já é apenado pelo conjunto da obra. Não existe crime de conjunto da obra. Aí se essa moda pega, né, e vamos falar assim, ou o marido ou a mulher alegando legítima defesa da honra, vamos ser democráticos aqui, ou um casal homoafetivo, né, aí a parte que é acusada de ter matado fala assim, olha a ficha corrida dessa pessoa, o apelido dela era trio elétrico, só não foi atrás quem já morreu, né? É uma forma de você trazer um conjunto da obra para desmerecer. Só que tem uma coisa, viu, Pavinato? Essa tese ela já está em desuso na prática há muito tempo pela própria evolução da sociedade. A própria evolução da sociedade, eu os jurados... não sei. E o Brasil grande, não, mas Nelson? Assim, tem um caso isolado aqui ali, mas assim, já não é tão comum como antigamente. Mas, Nelson, você está falando de uma realidade dos grandes centros. Sim. Existem ainda áreas culturalmente muito atrasadas ou excessivamente machistas, dominadoras, e nós estamos falando que a Lei Maria da Penha é mais atual do que nunca. Tem mulheres escravizadas dentro de casa. Então, há o risco concreto dessa tese continuar na prática, em alguns rincões ser defendida, e se o juiz não fiscalizar e o promotor não fiscalizar, a pergunta é, você absolve? Absolvo. Sim, mas eu preciso concluir de que a própria sociedade já vem evoluindo, isso vem diminuindo, já está em desuso essa tese. Que a sociedade está evoluindo? Só que essa mensagem do STF, ela é muito mais política e pedagógica, essa decisão. É importante que isso repercuta mesmo, para deixar claro que a vida da mulher, ela é mais importante do que a honra do homem, uma obviedade, entendeu? Que era o que se sustentava essa tese, o contrário, né? De que a honra do homem vale mais do que a vida da mulher. Mas só que de tudo isso, sabe o que mais polemizou nesse julgamento? Não foi a tese, até porque foi unânime. Todos os ministros votaram com o relator. Mas foi a fala do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, falando de que tem que acabar com o júri no Brasil e que, na opinião dele, isso não é nem cláusula pétrea, o que é um absurdo, porque 11 a cada 10 juristas sabem que é cláusula pétrea a soberania do tribunal do júri. Né? Te peguei. Essa é a questão. Isso repercutiu muito mal, a questão de se acabar com o tribunal do júri, que é um tribunal centenário aí, que tem tanto tempo e que deve acontecer na nossa... O que achaste desta decisão? Uma decisão óbvia, né? Aliás, para que vocês saibam, aqui no interior de São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo, teve um homem que foi condenado por importunação sexual por ter dado um beijo na boca sem o consentimento da mulher. Tá? Importunação sexual, que é? Poderia ser até estupro. Eu também pensei nisso. Depende da dinâmica. Intensidade do ato libidinoso, da dinâmica, da violência. Porque senão o cara dá um beijo lascivo à força, pega de 8 a 15 anos de reclusão. Aí tem que ter uma proporcionalidade. A questão é... Eu de um beijo nela e não vai sair para passear tão fácil. Se o cara aponta uma arma e fala, me beija, é estupro. Se o cara rouba um beijo, é importunação. Tem a coisa do constrangimento. Tem que ter... beijo. O caso concreto, ele é muito importante. Só para subsidiar desde a Constituição fala no Tribunal do Júri, os processos crimes em geral é ampla defesa. Todo condenado, todo acusado tem direito ao contraditório e à ampla defesa. No caso do júri... isso aí? Não, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. De qual país? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Ele tem direito à ampla defesa. Quando vai falar do júri, e é cláusula pétrea, porque está no artigo 5º, inciso 38, quando chega para falar do júri, não é ampla defesa. O princípio é plenitude de defesa. Então, a plenitude de defesa permite que o jurado absolva por motivo de política criminal, por motivo de piedade, por qualquer coisa. E é por essa razão que essa tese serve de orientação para o juiz-presidente. Impedir que seja levado adiante o júri, dissolver o conselho de sentença se o advogado insistir nessa tese. Muito bem.
Deise, um avanço? Um avanço. Finalmente terminaram com essa tese machista aí que culpa a vítima, né? A gente, só para lembrar... Como você acha que só pelo fato do judiciário ter que dar uma lição pedagógica na sociedade quer dizer que a nossa sociedade não está preparada para os avanços da Constituição de 88? Também acho, Pavinato. Eu até ia falar sobre isso. A gente vive num país em que o Senado foi ter banheiro feminino em 2006, 16, não lembro. Eu sei que quando eu trabalhava lá ainda não tinha banheiro feminino, né? Eu saí de lá em 2012, então em 16. E que mal lhe pergunte, você fazia as necessidades no banheiro masculino? Na Câmara dos Deputados, daí, porque no Senado não dava. Tinha que ir para a Câmara dos Deputados. Essa era a realidade da mulher que trabalhava no Congresso Nacional. Mas eu acho que essa é uma evolução. Eu não vejo que a gente, como sociedade, está preparado para lidar com isso ou para entender a evolução que é isso. Eu sou de uma cidade pequena, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, a gente ainda vê, como vocês falaram, que ainda tem os rincões do Brasil, eles são muito machistas, mas é óbvio que é uma evolução. Finalmente a gente está comemorando uma decisão da STF que não se mete na política do dia a dia, que não tenta legislar no lugar do Congresso Nacional, então eu vejo como positivo, sim. Se não fosse o Toffoli, ia ser perfeito, então. Falar do júri... Mas sabe o que me leva a pensar? Assim, olha como a gente tem a necessidade de discutir essas coisas. Agora a gente está vendo a repercussão dessa menina de Belo Horizonte que foi praticamente desovada por um motorista de aplicativo. Ela tinha bebido demais, estava bêbada, deixaram ela, o irmão não viu, o amigo mandou ela sozinha para casa. Eu fico me perguntando se fosse um homem. Se o homem teria sido deixado no meio da rua bêbado. Jamais. Então essas políticas para as mulheres, elas têm que continuar sendo discutidas, sim. Sim. Mas esse é um ponto importante que você colocou aqui, né? Infelizmente, nossa sociedade ainda é machista, é misógina, e é muito mais difícil para a mulher viver nesse mundo machista do que para o homem, né? Essa tese... no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas o Brasil acho que é mais. O Brasil acho que por conta do... não sei, mais que a Arábia Saudita? Je ne sais pas. O Brasil, por ter uma sociedade hierarquizada historicamente, né, veio do campo para a cidade, isso é muito enraizado. O Brasil, a mulher mais que a Arábia Saudita, que o Irã. A mulher pode votar e ser votada aqui. Quer discutir a sociedade do Irã, pode Deixa eu te perguntar. Você vai conseguir discutir. Peraí, deixa eu perguntar. Mas não é questão de querer. Tem uma questão religiosa. Tem uma questão religiosa por trás. Novamente ele Tem uma questão religiosa demais. Mas todo machismo tem questão religiosa. É engraçado, eu ouço capês, porque você joga um negócio aqui sempre. E você não consegue sustentar quando a gente discutir a questão da... Nós vamos falar de democracia. Não, eu não. Porque assim, eu ouço o capês o tempo inteiro. Eu ouço quieto o capês o tempo inteiro. Aí quando eu começo a falar, o capês quer rivalizar comigo. Não é só você, não. Cara. Não é só você, não. Capês tal que show vai vir aqui. Não é um problema seu, exclusivo seu. Fique tranquilo. Aí ele quer comparar o Brasil com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita defendendo lá é mais machista do que aqui. Deixa eu falar uma coisa. Não vamos para a Arábia Saudita. Deixa a Arábia Saudita para lá. Vamos falar de países democráticos. Eu não consigo terminar um raciocínio aqui nessa mesa. Não, sabe o que eu ia dizer? Eu não consigo parar um raciocínio nessa mesa. Deixa eu te falar. Eu não consigo acabar um raciocínio nessa mesa. Eu só quero complementar. Eu começo a falar e todo mundo falar comigo. Eu quero complementar. Pode complementar. Agora está se vitimizando. É que você faz uma... Nossa Senhora. Palhaçada, cara. Desrespeito. Fica bravo. Calma, Pepe. Não fica bravo. Não vou falar mais nada até o final do programa. Não? Não. Aí não. Não, o que eu queria dizer não era para te afrontar, não. Eu ia perguntar o que você... Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher só pôde votar e ser votada há décadas depois que o Brasil. O Brasil, a gente já viu eleição de mulheres aqui. A prefeita de... Se não me salva a memória, a primeira prefeita mulher no Brasil foi nordestina. Mas ela teve o apoio acho que foi em 1932. Mas tinha um coronel fazendo todo o apoio sempre tem um coronel. Então, mas eu acho que é isso que o Felipe quer dizer, sabe, Pavinato? Tem uma estrutura. Mas a mulher também votava, né? Alguns Estados Unidos demorou muito mais. Foi no final da década de 60. Eu só queria te colocar isso. É isso. É isso, não deixa eu terminar o raciocínio, até pedir um ponto da... Não, você não, claro que não. É impressionante, começa a falar alguma coisa, querem rivalizar o tempo inteiro com o que eu falo. Eu tô quieto, não vou falar uma palavra. Aí vou ficar os dois quietos aí agora. Agora é com a gente. Divide a tela. Não, eu quero dividir a tela comigo, eu quero o Felipe e eu. Não quero, não. Peraí, diretor. Por favor, impressionante, Felipe. cara, impressionante. Por favor, Felipe. Não, desliga o microfone. Põe, né? Deixa fechado o microfone do Capês, por favor. Não precisa deixar fechado, não. Eu sou um cara democrata, pode falar à vontade, mas deixa eu terminar o raciocínio pelo menos, né? Por favor. Pô, eu não estava falando aqui, nem sei o que estava falando. Eu interrompo todo mundo. Eu vou retomar um pouco. Assim, nossa sociedade Brasil, sociedade machista. É difícil viver no mundo
no Brasil, porque realmente tudo acaba caindo nas costas da mulher. Essa tese de legítima defesa da honra é um absurdo, porque ressoava esse tipo de cenário, né, colocando a vida da mulher abaixo da honra do homem, né, o que é reprodução da sociedade machista que a gente vive, né, e que a decisão do STF é uma decisão que tem que ser aplaudida. Agora, o que me deixa um pouco incomodado, né, e triste é porque tem que ter uma decisão do STF para falar isso. E como eu sou, Pavinato, estudante do direito, né, sabe o que me deixa triste? Ver você triste. Não, assim, como eu sou estudante de direito, né, e eu gosto mais do direito abstrato do que aplicado, né, eu era professor de teoria geral do Estado, teoria geral do direito, né, e eu queria colocar uma pergunta aqui. Será que, vamos supor que, esquece essa tese, vamos supor que seja uma outra tese, né? Se o STF decidisse, em abstrato, uma opinião qualquer, que o advogado não poderia usar determinado ponto para sua defesa, isso é constitucional ou inconstitucional? Porque, teoricamente, uma decisão do Supremo acabou violando e afrontando o princípio da ampla defesa e contraditório. Da soberania do Tribunal do Júri. Mas aí a gente já não fala da litigância de má-fé? Mas também tem a contestação eu acho que de má-fé hoje. O ponto que o Felipe tocou é fundamental. E eu vi muitos juristas colocando isso. A plenitude de defesa do júri não é mais plena. Mas é uma coisa... Porque tudo tem um enfoque, tudo tem um lado que você tem que analisar. Não, a gente tem a plenitude de defesa... é inconstitucional a decisão, sobre outro prisma é constitucional. Esse é uma ponto interessante. Mas não dá pra gente ir contra uma decisão dessa, porque... Mas esse ponto é interessante. Já pergunta, a gente já tem plenitude de ação, direito de petição, cláusula pétrea, e também a amplitude, plenitude, que seja o que for, da defesa. Né, que está na mesma casa do notável, notório, ninguém sabe a diferença. Aí, se você pode, mesmo com direito à petição, responder por litigância de má-fé, e na contestação também, né, fala de má-fé, isso não seria má-fé, porque o advogado, e não se pode advogar, você tem que fazer uma faculdade de 5 anos, você tem que passar no concurso da ordem, na prova da ordem, e você sabe que a legítima defesa não comporta essa modalidade. Você não tira a vida. Então, o advogado, ele sabe. Por isso que tem essa reserva de mercado. Tem uma coisa, Pavinato, uma coisa que eu aprendi com o professor Alexandre de Sá Domingues, meu amigo advogado, que é um especialista de Tribunal do Júri lá de Guarulhos, ex-presidente da OAB Guarulhos, diretor da OAB São Paulo, e ele ensina que a soberania do Tribunal do Júri, ela consta no artigo 5º da Constituição, que é onde estão as garantias individuais. Então, a soberania do Tribunal do Júri, ou seja, aquilo que o Tribunal do Júri decide, está decidido, e usando de plenitude de defesa, como disse o professor Capês, ela não é um instrumento a ser utilizado pelo Estado, mas pelo cidadão contra o Estado, contra a ofensiva do Estado. Então, tem sim muita tese nisso que o Felipe está falando, que de fato essa decisão poderia afrontar uma garantia individual do cidadão, que é réu, que está sendo acusado no tribunal. O Felipe tocou num ponto, eu acho que foi fundamental. Ele trouxe à lembrança a questão do princípio da plenitude de defesa. E foi muito bem colocado pelo Felipe Monteiro. Aqui é o seguinte, eu peguei um caso uma vez... Você levou ele para almoçar? Não, ainda ele não. Ele tinha prometido o almoço. Eu marquei o almoço. Ele furou. Eu convidei, agendei, reservei o restaurante, pedi o vinho, liguei pra ele. Então me desculpa, porque o Capês fez legítima defesa da honra hoje aqui. E ele me deu o cano na hora, falou, não, Capês, hoje eu não posso me confundir, mas o convite pro almoço está mantido, que ele é um grande amigo. Veja bem, o sujeito tinha cometido um crime 14 anos atrás. Ele teve uma discussão no carnaval, colocou a arma dentro do carro e fuzilou 2 pessoas. Sem defesa, sem nada. Um crime covarde, atroz. 14 anos depois, esse mesmo réu está numa cadeira de rodas, mal consegue se manifestar, teve um acidente cardiovascular irreversível, tinha recomposto sua vida, e quem estava sentado ali era a mesma pessoa que tinha o mesmo nome, mas era outro réu. Já não era mais aquele que havia cometido aquele delito 14 anos atrás. Então, o júri pode, pelo princípio da plenitude de defesa, absolver um homem desse em determinados casos. Agora, claro, como a questão da legítima defesa da honra envolve outras questões, que é a colocação da mulher em situação de risco,
num país em que tem muita violência contra a mulher. Fiz uma brincadeira da Arábia Saudita, mas o Felipe tem razão. Num país em que tem um homicídio a cada 7 horas, é extremamente perigoso deixar, para o caso concreto, uma tese como essa. Agora, o questionamento técnico é esse. Por outro lado, você teve que limitar o exercício do direito de defesa. E aí é aquele negócio... A plenitude não é tão plena e a soberania não é tão soberana. E é como disse do Orkin e outros também, que diz que os princípios constitucionais não se anulam. Eles se ajustam. Exato. Então foi ajustado ao princípio da dignidade humana, do direito à vida da mulher. E da igualdade do homem. Da igualdade, a questão da plenitude de defesa. Então, quero aqui me render e pedir desculpas ao Felipe, que a sua colocação foi excelente.